E se eu pegasse os dois processadores que trazem o maior custo-benefício atualmente e comparasse os dois para descobrir qual é o melhor? É isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fabrício, seja bem-vindo ao canal PC do Fafá. Aqui no canal a gente fala de hardware, custo-benefício e reza a lenda que quem se inscreve aqui tende a comprar os PCs mais baratos do momento e tende também a utilizar melhor o PC que já tem, obtendo mais vantagens ainda. Então, se inscrever de graça, se inscreve aí e vamos nessa! E os processadores que nós vamos comparar hoje são dois processadores da linha Xeon X99. Para quem não sabe, a linha Xeon X99 é uma linha que já é um pouquinho antiga, mas se popularizou bastante na pandemia. Os processadores Xeons hoje são inevitáveis, porque são muito baratos e têm uma potência muito bacana. E sim, a plataforma Xeon, e principalmente a plataforma Xeon X99, é a plataforma que traz a maior possibilidade de se pagar pouco em um PC e ter um computador com um alto nível de desempenho. E os processadores da plataforma Xeon são o ponto forte delas. Até um tempinho atrás, a gente tinha o processador Xeon E5-2620V3 sendo o processador mais custo-benefício do momento. Só que agora os preços mudaram um pouquinho, a gente também está descobrindo mais coisa e apareceu o Xeon E5-2630L-V3 sendo um concorrente à altura. O Xeon E5-2630L-V3 é um processador que tem 8 núcleos, 16 threads, enquanto o Xeon E5-2620V3 tem 6 núcleos e 12 threads. Só com essas informações, muita gente diria para mim que o Xeon E5-2630L-V3 seria a maior vantagem, mas não é bem assim. Acontece que o Xeon E5-2630L-V3 tem um clock, ou seja, uma frequência menor que o Xeon E5-2620V3. Isso porque nas suas especificações de fábrica ele trabalha até 1.8 GHz. Enquanto o Xeon E5-2620V3, nas suas especificações de fábrica, trabalha a 2.4 GHz. Vale lembrar que nos dois processadores dá para fazer o desbloqueio do Turbo Boost. Com o desbloqueio do Turbo Boost, que é meio que um procedimento que aumenta a frequência de todos os núcleos do processador, o 2630L-V3 vai para 2.9 GHz em cada núcleo e o E5-2620V3 vai para 3.2 GHz em cada núcleo. Observando as especificações técnicas desses processadores, fica difícil de saber quem vai entregar um desempenho maior, até porque a gente tem uma relação bem diferente entre o número de núcleos e a frequência entre os dois, então por isso é muito importante a gente fazer esse teste. Nós vamos testar os processadores em games, vamos comparar lado a lado. E esse teste vai ocorrer em duas etapas. A gente vai testar com as configurações de fábrica de cada processador e depois a gente vai testar com as configurações do Turbo Boost desbloqueado, que aí já precisa modificar a BIOS da placa-mãe para fazer isso. Eu vou dividir esses testes em dois vídeos. No vídeo de hoje você vai ver o comparativo entre esses dois processadores com as configurações de fábrica. Afinal, é muito importante esse teste porque muita gente vai comprar o processador e não quer mexer nele, quer usar do jeito que ele vem. Então ele realmente vai ser um teste muito válido. A gente também não pode esquecer do preço desses dois processadores e hoje a gente tem um 2630L-V3 custando na casa dos R$130, que era o valor que o Xeon E5-2620V3 custava. Agora o Xeon E5-2620V3 está custando na casa dos R$140 a R$150. Então, supondo que os dois processadores entreguem o mesmo nível de desempenho, o mais barato vai acabar ganhando o teste. Eu sei que eu já passei uma série de informações aqui para você, mas elas eram necessárias. Chega de enrolação e bora pro teste. O primeiro jogo que a gente vai usar para medir o desempenho desses processadores é o Counter-Strike, o famoso CSGO. E o Xeon E5-2630L-V3 se saiu muito bem nesse game, ele ficou sendo utilizado ali em média de 26 a 24% no máximo durante o teste inteiro, atingindo uma média no final do teste de 222 FPS, uma mínima de 102 FPS, com 1% load de 74, o que também é muito bom. Já o Xeon E5-2620V3, por ter menos núcleos, foi utilizado em cerca de 35 a 36% de sua capacidade total, atingindo uma média no final do teste de 207 FPS, uma mínima de 110 FPS e 1% load de 73 FPS. Os resultados até aqui foram bem equivalentes, mas a gente teve um FPS médio
maior no E5-2630LV3, mesmo em estoque. A taxa de desempenho mínima atingida foi um pouco maior no E5-2620V3, porém a grande diferença aqui está no FPS máximo, ou seja, na taxa de desempenho máximo em que os processadores conseguiram atingir. O Xeon E5-2630LV3 conseguiu atingir 512 FPS no máximo, enquanto o 2620V3 atingiu no máximo 374 FPS nesse teste. Então aqui a gente realmente tem uma diferença gritante no FPS máximo, e no teste do CSGO em estoque, ou seja, com as configurações de fábrica, é uma vitória para o Xeon E5-2630LV3, o que para mim foi realmente inesperado. O segundo game aqui do nosso teste é o Assassin's Creed Origins. Ele é um jogo muito pesado, tanto para o processador quanto para a placa de vídeo, e não tão bem otimizado também, por ser um game da Ubisoft. Você já sabe como funciona, né? Em todo o teste, o 2630LV3 ficou na casa ali dos 60% de uso, em raros momentos ele chegou a 70% de utilização, atingindo uma média de desempenho de 79 FPS no final, que realmente foi muito bacana. Com o Xeon E5-2620V3 nós tivemos um nível de utilização um pouco mais alto. Ele ficou na casa dos 70% na maioria do teste, mas em alguns momentos ele ultrapassava os 80% de uso. E ao final do teste, ele atingiu uma média de 76 FPS, o que também é muito bom, mas ficou um pouquinho atrás do 2630LV3 também. Nesse caso, o 2630LV3 ficou com uma vantagem sutil de 3 FPS, mas o nível de utilização entre os dois processadores deixou a entender que o 2630LV3 ficou com mais potência de sobra que o Xeon E5-2620V3. No jogo Forza Horizon 4, nós tivemos o 2630LV3 com uma média de utilização na casa dos 46%, chegando ali até 50% de uso, 55%, mas nunca em 60% de sua utilização total. E ao final do teste, tivemos uma média de 91 FPS, o que é uma média muito boa para o game Forza Horizon. Com o Xeon E5-2620V3, a gente teve uma média de utilização um pouco maior, o processador foi utilizado na casa dos 60%, em alguns momentos ali na casa dos 50% de uso, mas na média de desempenho total nós tivemos 96 FPS. Então dessa vez o processador Xeon E5-2620V3 obteve um desempenho melhor. Provavelmente o Forza deve ser um game que se beneficia melhor da frequência dos processadores, então por isso o desempenho melhor, acredito eu, né? No game Shadow of the Tomb Raider, o 2630LV3 ficou sendo utilizado ali na casa dos 50%, como teste um pouco mais completo, em alguns momentos ele chegou aos 60 e poucos %, enquanto o Xeon E5-2620V3 ele ficava ali com uns 10% a mais de utilização em relação ao 2630LV3. Com o Xeon E5-2630LV3 nós obtivemos uma média de 101 FPS, e com o Xeon E5-2620V3 uma média de 103 FPS, foi 2 FPS a mais. Então, considerando a média, o Xeon E5-2620V3 levou uma pequena vantagem nesse jogo. Mas se analisarmos a limpo outros fatores, pode ser que não seja bem assim. O Xeon E5-2630LV3 ficou com mais potência sobrando, o que poderia, por exemplo, ser útil durante uma live stream ou enquanto você faz uma outra tarefa enquanto joga. Nesse game nós também conseguimos observar uma taxa de FPS mínima e uma máxima, e na mínima o 2630LV3 ficou com 77 FPS e o 2620V3 ficou com 76 FPS, e na taxa de FPS máxima alcançada a gente teve o 2630LV3 com 139 FPS e o 2620V3 com 155 FPS. Então, observando essas médias, a gente pode considerar sim uma vitória para o Xeon E5-2620V3, considerando ainda mais o FPS máximo que ele conseguiu atingir nesse game. No jogo Far Cry New Dawn, nós também tivemos o Xeon E5-2630LV3 com uma taxa de atualização mais ou menos em 10% mais baixa em relação ao 2620V3. O teste desse game é um pouquinho esquisito, apresentando muitas micro travadas, mas é assim para ambos os lados, então acaba que dá um fator comparativo legal mesmo assim. O Xeon E5-2630LV3 atingiu uma média de desempenho de 70 quadros por segundo por aí, enquanto o Xeon E5-2620V3 atingiu uma média de 76 quadros por segundo. Ambos os processadores atingiram uma média muito boa, mas nesse caso
mas o i5-2620V3 no geral se saiu melhor. Esse jogo também mede as taxas de quadro mínimas e máximas, e o 2630LV3 ficou com 9 frames por segundo, enquanto o 2620V3 na casa dos 11. A taxa de desempenho máxima foi de 105 FPS para o 2630LV3 e 111 FPS para o 2620V3. No geral, os dois processadores são muito bons e muito parecidos com o desempenho em jogos, e é bem difícil de escolher entre eles. Porém, o que facilita um pouco a escolha é o fato do 2630LV3 estar mais ou menos uns R$20 mais barato. Então, nesse caso, a gente pode considerar o Xeon i5-2630LV3 o melhor custo-benefício para usar nas configurações padrões. Isso porque, jogando, ele ficou com mais potência de sobra, ele está mais barato e ele atingiu um desempenho muito similar ao 2620V3 e superou ele em alguns jogos. Só que também tem um outro porém que a gente não pode esquecer, é que quando a gente vai comprar um kit Xeon da China, muitas vezes é mais difícil de encontrar o kit com o i5-2630LV3. Então a gente acaba achando às vezes mais barato o kit com o i5-2620V3 já montadinho. E isso acaba também sendo um fator definitivo para a compra. Às vezes compensa mais comprar o kit ali junto, pagar até um pouquinho mais caro, porque chega tudo de uma vez. Então, na verdade, isso depende do tipo de comprador que você é. No geral, os dois são muito bons. Vale a pena lembrar que a gente também tem um outro candidato a Xeon custo-benefício, que é o i5-2640V3, que há um tempo atrás estava na casa dos R$300, mas de vez em quando a gente encontra ele na casa dos R$200 a R$230, o que torna ele um processador muito atrativo, até porque ele é muito forte e pode ser utilizado até com uma placa de vídeo RTX 3070. O Xeon i5-2630LV3 e o Xeon i5-2620V3 eles podem ser utilizados até com uma placa de vídeo ali RTX 2060. Não quer dizer, se você colocar uma placa de vídeo melhor com eles, que não vai funcionar. Entretanto, o processador já vai começar a segurar um pouquinho de desempenho que a placa pode extrair em games. Então, só para consolidar o conhecimento, nesse teste em específico com esses jogos, o 2630LV3 acabou levando a vantagem, considerando também o universo dos Xeons e os valores. Mas eu ainda vou fazer a segunda parte desse teste, que é com esses mesmos processadores com o desbloqueio do Turbo Boost ativado. Quem será que vai trazer mais desempenho em games? Se você quer acompanhar a segunda parte do teste para descobrir realmente qual processador acaba compensando mais, se inscreve aqui no canal que em breve ele vai sair. E se o teste já tiver sido lançado, vai aparecer nas recomendações finais na próxima página para você. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais!